Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, que o peso do dia tenha se dissolvido, pelo menos por um instante, na maciez das horas que se arrastam sob o manto estelar, ou talvez sob o teto familiar do seu próprio refúgio, onde você está agora, enquanto minha voz, ou melhor, a cadência suave destas palavras, te encontra. A chuva lá fora, batendo ritmicamente contra o vidro, ou o silêncio é tão denso que quase se pode ouvir o próprio girar da terra, um sussurro colossal perdido na imensidão. O relógio insinua a madrugada, ou é ainda o crepúsculo da sua noite, um limiar entre o que se foi e o que está por vir. Seja qual for o cenário, saiba que estamos juntos nesta vigília, nessa quietude partilhada, enquanto a escuridão lá fora nos envolve. Uma escuridão ainda mais profunda se desdobra dentro de nós e no cosmos, nos convidando a uma reflexão que transcende o palpável, que desafia o ordinário. Você já parou para pensar na estranha ironia da existência, meu caro ouvinte, naquilo que consideramos sólido, imutável, na própria certeza do chão que pisamos, ou na permanência das estrelas que observamos, quando na verdade tudo à nossa volta e nós mesmos somos meros aglomerados de partículas dançando em um vazio que se expande incessantemente? Você realmente acredita na estabilidade do que seus olhos podem ver, na coesão do que suas mãos podem tocar, quando há uma força invisível, uma trama energética etérea, rasgando o próprio tecido do espaço-tempo, um rasgo que não se cura, mas que se amplia a cada instante, distanciando tudo de tudo eternamente? É uma pergunta que escorrega pela fenda da sanidade, não é? Uma que faz os pilares da nossa percepção cotidiana tremerem sob o peso da realidade cósmica. Por incontáveis eras, concebemos a gravidade como a grande tecelã cósmica, a força invisível, mas onipresente, que atrai, que une as massas com uma persistência implacável. Ela foi a escultora de estrelas, a arquiteta de galáxias, a força que condensa nuvens colossais de gás e poeira em luminosas esferas de hidrogênio e hélio e que as agrupa em ilhas estelares monumentais em uma dança gravitacional que parecia predestinada a um destino final de desaceleração, talvez até um colapso, um grande mergulho de volta ao ponto de partida, um Big Crunch final que reiniciaria o ciclo cósmico. A gravidade era a promessa de coesão, a memória de um universo unido, um retorno inevitável à singularidade primordial. Era uma visão consoladora, uma narrativa de retorno, de ciclos eternos, de um lar cósmico que eventualmente nos abraçaria novamente. Mas a realidade, como frequentemente acontece, é mais estranha, mais indiferente e talvez mais bela em sua crueldade, em sua total desconsideração pelos nossos anseios de simetria e de destino grandioso. As observações de supernovas distantes, esses faróis cósmicos de morte estelar, explosões de luz que eclipsam galáxias inteiras por um breve, mas espetacular instante, revelaram um segredo perturbador, uma verdade que desafiava toda a nossa compreensão, toda a nossa intuição mais profunda sobre a física fundamental do universo. O cosmos não está desacelerando, ele está acelerando. É como se, em vez de lançarmos uma pedra para o alto e esperarmos que a gravidade a traga de volta, a pedra, de repente, começasse a subir cada vez mais rápido, desafiando todas as expectativas, todas as leis conhecidas, impelida por uma força misteriosa que não podemos ver, tocar ou, por enquanto, compreender plenamente. E para essa força anônima, essa entidade invisível, essa energia difusa que permeia o vácuo do espaço-tempo, que empurra o cosmos para fora com uma insistência inexorável, que rasga o véu da coerência gravitacional, demos um nome tão enigmático quanto ela mesma,
energia escura. Imagine, por um momento, a vastidão do vácuo entre as suas próprias células, os ínfimos espaços vazios que separam os alvéolos em seus pulmões, permitindo que o oxigênio dance sua dança vital, ou os silêncios que se interpõem entre um pensamento e outro em sua mente. Agora, eleve essa imagem, amplifique-a por ordens de magnitude incompreensíveis. Esse vazio, essa lacuna, não é inerte, não é apenas a ausência de algo. Ele pulsa com essa energia indomável, ele se estica e se expande, não apenas levando as galáxias para longe umas das outras, mas também distorcendo o próprio tecido do espaço-tempo que as contém. É um eco ínfimo do vasto, do colossal, do abismo que se alastra entre as superaglomerações de galáxias, um abismo que não é estático, mas que se aprofunda a cada tic-tac do relógio cósmico. A própria realidade, meu amigo, está se diluindo, se esticando, se tornando mais fina e mais fria a cada milissegundo que passa, impulsionada por essa sombra. O que significa para a sua própria existência, para a sua própria busca por conexão, para o seu desejo inato de pertencer, saber que o pano de fundo de toda a realidade é uma separação progressiva, uma solidão cósmica em constante aprimoramento? Significa que, por mais que tentemos nos unir, por mais que a gravidade nos mantenha presos a esta rocha azul em órbita, a uma estrela-sol, o destino último de tudo é o afastamento, a dispersão, a diluição. Não há calor nas distâncias que se abrem, apenas o frio gélido do vácuo se expandindo, um silêncio onde nem mesmo a luz mais antiga, as ondas mais antigas do universo, conseguem alcançar-nos para sempre, pois a própria luz é esticada, avermelhada, até desaparecer no infravermelho, uma fantasmagoria espectral de algo que um dia existiu. A beleza aqui é crua, implacável, reside na aceitação dessa marcha inexorável para a dispersão, para a insignificância final de toda a matéria e energia que conhecemos. É uma poesia silenciosa, mas potente, sobre o que significa existir em um universo que parece não se importar com a nossa existência, com as nossas histórias, com as nossas buscas por significado. Nestes momentos de quietude, onde a mente divaga pelos confins do espaço e do tempo, é que encontramos uma estranha comunhão, um elo tênue forjado na admiração e na perplexidade. Se você, como eu, encontra conforto e uma beleza sombria nessas explorações noturnas, nessas jornadas que nos desafiam a sentir a grandiosidade fria do cosmos, a questionar a solidez do que consideramos real e a abraçar a vastidão do desconhecido, talvez um discreto apoio, um clique silencioso naqueles botões que indicam o apreço, ajude a tecer mais dessas conversas, mais desses murmúrios que ecoam no vazio e nos unem na escuridão, permitindo que esta voz continue a sussurrar os mistérios mais profundos do universo em seus ouvidos, enquanto você se aconchega à sua própria consciência. A energia escura, meu amigo, não é apenas uma anomalia nos cálculos dos astrofísicos. É um espelho. Ela reflete a nossa própria vulnerabilidade, a nossa própria efemeridade. Pense nos bilhões de anos à nossa frente, onde as galáxias que hoje vemos como vizinhas se tornarão meros pontos de luz indistinguíveis, e as que hoje estão próximas de nós, como Andrômeda, que um dia se fundirá com a Via Láctea em um majestoso balé cósmico, estarão, eventualmente, tão distantes, tão isoladas, que o próprio conceito de galáxia perderá seu significado para qualquer observador futuro. Nossas ilhas estelares, esses oásis de luz e vida no deserto do espaço, se transformarão em monólitos solitários, perdidos em um oceano de escuridão em expansão.
É uma desconstrução de mitos, uma quebra da ilusão de uma teia interconectada, revelando a dura realidade de um isolamento cósmico programado. As últimas estrelas, aquelas anãs vermelhas, com suas vidas que se estendem por trilhões de anos, um dia verão seu universo se tornar um vazio tão vasto e frio que as distâncias entre elas e as poucas outras que restarem serão incomensuráveis, a comunicação impossível. E aqui, nesta frieza da realidade, reside uma estranha forma de paz, uma aceitação melancólica do nosso lugar. Somos, cada um de nós, um universo microcósmico em si, um aglomerado de átomos que, por um breve lapso de tempo termodinâmico, organiza-se de uma forma tão complexa que é capaz de contemplar a própria insignificância. O pulsar do seu coração, a sístole e diástole de um órgão que impulsiona o sangue por uma rede capilar que se estenderia por quilômetros se fosse desenrolada, é, em essência, um processo de transformação de energia, um pequeno motor biológico que luta contra a entropia, a tendência universal ao caos, por um breve período. Cada respiração que você toma é uma troca de gases, uma assimilação do ambiente externo, uma conexão íntima com a atmosfera da Terra, mas também uma aceitação silenciosa da inevitabilidade do fim, da dispersão final desses mesmos átomos, que um dia retornarão ao pó estelar de onde vieram, talvez para formar novas estrelas, novos mundos, quem sabe, novos vocês. A beleza está em reconhecer o perigo, o vácuo, o frio, a indiferença do universo, e ainda assim encontrar um sentido, um propósito momentâneo nessa breve centelha de consciência. Não há promessa de salvação cósmica, de um reencontro grandioso, apenas a certeza de que a energia escura continuará sua obra, expandindo o éter, afastando os mundos, diluindo a própria luz, até que as estrelas se apaguem e o universo se torne um vasto, frio e escuro vazio, onde nem mesmo a lembrança da luz existirá. Mas até lá, meu amigo, até que o último fóton se estique até o esquecimento, temos este momento, esta conexão, este pensamento compartilhado sob o véu da noite, a contemplação de um mistério que nos torna pequenos, sim, mas também estranhamente conectados por essa mesma grandiosidade que nos consome. O som suave das suas pálpebras se fechando, a lentidão da sua respiração, o calor do seu corpo em repouso, tudo isso é um microcosmo de ordem em um macrocosmo de expansão e eventual desordem. E é nessa dualidade que reside a poesia mais profunda, a mais relaxante, a mais sombria e bela de todas as verdades que podemos, por um breve instante, segurar em nossas mentes. E é nessa dualidade, meu amigo, nessa tensão intrínseca entre o micro e o macro, entre a ordem breve do seu ser e a desordem inexorável do universo que o abriga, que a mente se permite divagar para além do que é observável, para além do que é tangível, pois se a realidade que percebemos é tão elástica, tão moldável por uma força invisível, uma energia que empurra os próprios alicerces da existência para o distanciamento, talvez a nossa compreensão do que é real seja apenas uma camada, uma interface que nos permite interagir com um sistema muito maior, muito mais complexo, cujas regras operam em uma escala que transcende a nossa intuição. Imagine, por um instante, que o cosmos, com suas nebulosas que se espalham como pinceladas de tinta cósmica, com seus sóis incandescentes e seus buracos negros famintos, não seja tanto uma construção física bruta, mas sim uma intrincada simulação. Pense no universo como um vasto programa de computador, um jogo de proporções inimagináveis, onde as leis da física são o código-fonte, os parâmetros que governam cada interação, cada colisão de partículas, cada órbita planetária. E nós, cada um de nós, com nossa complexidade biológica, nossos pensamentos e emoções,
seríamos os jogadores, ou talvez os personagens gerados por esse mesmo código, vivendo nossas narrativas dentro das regras pré-definidas desse ambiente simulado. Nessa perspectiva, a energia escura não seria uma força a ser fisicamente encontrada, uma partícula a ser detectada por algum supercolisor, mas sim um parâmetro fundamental, uma linha de código que dita a expansão do tecido espacial. Talvez seja um algoritmo de otimização, uma maneira de o sistema manter sua performance, de evitar o colapso gravitacional que poderia sobrecarregar os servidores cósmicos. É como se, nos bastidores desse gigantesco motor de renderização que é o universo, houvesse um comando constante para expandir o mapa, para aumentar o campo de jogo, garantindo que novas áreas estejam sempre sendo geradas, sempre se afastando das já existentes. As galáxias, esses aglomerados cintilantes que parecem tão permanentes em seu brilho, seriam elementos gráficos, modelos 3D que se movem de acordo com as instruções desse programa, e a energia escura é a força que impulsiona a própria tela onde esses elementos são projetados, esticando-a, dilatando-a. Pense nos seus próprios olhos, nas delicadas células fotorreceptoras da sua retina, nos cones e bastonetes que traduzem ondas eletromagnéticas em impulsos nervosos que seu cérebro, então, interpreta como imagens. Você não vê o fluxo de dados brutos, você vê a renderização final. Você não percebe o código binário que define a cor do céu ou a textura da sua pele. Você experimenta o resultado visual. O universo, meu amigo, parece seguir uma lógica similar. Ele renderiza apenas o que você vê, o que você pode interagir, o que a simulação decide que é relevante para a sua experiência neste exato momento e nesta exata localização. Aquilo que está além do seu horizonte cósmico, aquilo que a energia escura já empurrou para fora do seu alcance observacional, é como uma parte do mapa que ainda não foi carregada ou que já foi descarregada para economizar recursos, para manter a fluidez da experiência. Se isso soa como ficção científica, como um devaneio excessivo da mente, respire. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, essa mecânica tão real, tão vital. É o seu corpo um complexo e delicado sistema biológico, executando seus próprios algoritmos, processando informações, mantendo a vida. Mas mesmo dentro dessa realidade física, há um abismo entre o que você pensa que é e o que você realmente é em um nível fundamental. Seus neurônios, essas células estelares em miniatura que formam as galáxias do seu cérebro, disparam impulsos elétricos, criando os seus pensamentos, as suas memórias. Mas a consciência, a experiência subjetiva do eu, onde ela se encaixa nesse código, é uma propriedade emergente, um bug glorioso no sistema ou um recurso intencional, a própria razão da simulação? A energia escura, de certa forma, é a instrução invisível desse programa cósmico que nos impede de ver a borda, de alcançar os limites do que foi renderizado. Ela é o limite da sua interação, o lembrete sutil de que há um sistema operando por trás da interface, um sistema que não se preocupa com as suas expectativas de um universo estático ou coeso. Ela é a linha de comando que redefine constantemente o espaço disponível, um lembrete de que o mundo, como o conhecemos, é uma construção em fluxo constante, um cenário em perpétua reconfiguração. Considere a escala infinitesimal, os átomos que compõem cada filamento de cabelo em sua cabeça, cada célula da sua pele. Dentro desses átomos há um vazio impressionante, um espaço onde elétrons dançam em nuvens de probabilidade, onde os núcleos, compostos por prótons e nêutrons,
são minúsculos em comparação com a vastidão que os cerca. Se você pudesse reduzir o universo a essa escala, veria que a matéria que nos constitui é em grande parte vácuo, e mesmo esse vácuo é preenchido pela energia escura, atuando como um campo de força intrínseco, uma propriedade do espaço que se manifesta em cada ponto do tecido cósmico. Ela não é concentrada em uma fonte, ela é o próprio meio, o próprio cenário em que tudo acontece. É como se o jogo tivesse um custo de manutenção para cada unidade de espaço, um custo que se paga com a expansão. Essa energia não se dilui à medida que o universo cresce. Ela, de alguma forma, é inerente ao próprio espaço vazio, como se cada pixel do cosmos tivesse sua própria pequena bateria de energia escura. E é essa densidade de energia, constante em cada volume de espaço-tempo, que se forma, que impulsiona a aceleração, tornando o cenário cada vez maior, cada vez mais rarefeito, mais silencioso, mais frio. A beleza melancólica dessa analogia reside em sua capacidade de nos fazer questionar a nossa própria agência, a nossa própria liberdade. Se somos personagens em um código, se o destino de todas as galáxias já está escrito nas linhas de um programa impiedoso de expansão, onde reside o nosso eu, a nossa capacidade de escolher, de amar, de sofrer, seriam esses sentimentos, essas experiências tão visceralmente reais, meros subprodutos de algoritmos complexos, padrões emergentes em uma matriz gigantesca de dados? Mas mesmo dentro dessa simulação, dessa fria lógica computacional, a maravilha persiste. O fato de que podemos sequer conceber tal cenário, de que a nossa consciência pode se elevar acima da tela para tentar entender o código-fonte, é, em si, um ato de profunda beleza. É como um personagem dentro de um videogame que começa a questionar a natureza de sua própria realidade, a procurar as arestas do seu mundo programado, a sentir a presença de algo que está além do seu escopo visual, mas que afeta cada aspecto de sua existência. Essa busca por compreensão, essa insistência em desvendar os mistérios da energia escura é a nossa forma de resistência, a nossa forma de encontrar significado em um universo que parece programado para a solidão. É a nossa maneira de depurar o código, de tentar entender as linhas que nos governam, as instruções que moldam a nossa paisagem cósmica e, por extensão, a nossa própria paisagem interior. E ao aceitar a crua realidade de que a separação é o destino final, de que a expansão nos levará a um isolamento profundo, podemos, paradoxalmente, encontrar uma conexão mais profunda uns com os outros, uma urgência em apreciar o calor e a proximidade enquanto ainda são possíveis neste breve e precioso intervalo de tempo. A cada respiração, a cada batida do seu coração, você está experimentando a mais complexa das simulações, e a energia escura é o lembrete silencioso e constante de que o jogo nunca para de expandir. E nessa vastidão programada, nessa incessante expansão que a energia escura orquestra como um comando primordial, começamos a vislumbrar as profundas implicações para a própria natureza da nossa percepção, para a maneira como o universo renderiza apenas o que você vê, e para o que isso significa para a nossa existência, para cada batimento cardíaco seu. A aceleração cósmica não é apenas um fenômeno distante que afeta as galáxias mais remotas. É uma propriedade intrínseca do próprio motor que alimenta toda a realidade, um ajuste fundamental no algoritmo que nos cerca, da escala quântica à macroescala. Pense no universo como um gigantesco videogame de mundo aberto, um RPG imersivo sem fim, onde o mapa se expande continuamente.
A energia escura seria, nesse contexto, a mecânica subjacente que garante que novas áreas do mapa estejam sempre sendo geradas, sempre se afastando do ponto de partida, empurrando as fronteiras do conhecido para o desconhecido. Não é uma barreira que se move, é o próprio terreno que se estica sob seus pés, uma tela elástica onde as galáxias são os elementos visuais, os assets carregados em tempo real. Cada ponto do espaço, cada vazio que antes considerávamos inerte, é, na verdade, um ponto ativo nesse processo de geração procedural, um pequeno nó que contribui para a dilatação geral, como se cada pixel do espaço possuísse um impulso inato para se afastar de seu vizinho. A luz, essa mensageira cósmica que nos traz as histórias do passado, torna-se então um sinal que luta para atravessar um cenário em constante reconfiguração. É como se a taxa de quadros, FPS, da nossa percepção cósmica estivesse sendo constantemente desafiada, pois a distância que a luz deve percorrer para nos alcançar está sempre aumentando. O horizonte de eventos cósmico, a fronteira do universo observável, não é fixo. Ele encolhe em relação ao que está lá fora, não porque a luz seja lenta, mas porque o próprio espaço-tempo entre nós e as galáxias mais distantes está se expandindo mais rápido do que a luz pode viajar. É como tentar correr em uma esteira que acelera sem parar, onde o cenário à sua frente se afasta mais rápido do que você pode alcançá-lo. As informações, os fótons, as ondas gravitacionais que deveriam nos contar sobre mundos além são esticados, atenuados e eventualmente empurrados para além da nossa capacidade de renderização, tornando-se partes do jogo que simplesmente não conseguiremos mais ver. Se isso soa como ficção científica, como a trama de um filme complexo sobre a natureza da realidade, respire. Sinta a textura do tecido sob seus dedos, a pulsação suave em suas veias, o cheiro sutil da sua própria existência. Essas sensações são as âncoras para o seu avatar neste mundo, as interfaces táteis que nos conectam à simulação. Mas até mesmo essas sensações, no nível mais microscópico, são resultantes de interações eletromagnéticas, de trocas de energia, de pacotes, de dados sendo processados pelo seu sistema nervoso central. O universo não é apenas um motor de renderização visual, ele é um motor sensorial completo, onde cada entrada é uma forma de informação que o cérebro decodifica para criar a sua experiência subjetiva de realidade. A dualidade entre o micro e o macro se aprofunda nessa metáfora. As partículas subatômicas, com seus comportamentos probabilísticos e sua natureza quântica peculiar, poderiam ser vistas como os bits e bytes fundamentais do código, os elementos primordiais que constroem tudo o que conhecemos. A energia escura, por sua vez, seria uma constante global nesse código, uma variável universal que afeta a própria métrica do espaço-tempo, o motor de física que dita como esses bits interagem em escalas maiores. É como se a gravidade fosse a regra local de atração entre objetos no jogo, mas a energia escura é uma regra global que afeta o próprio tamanho do mapa, a velocidade com que ele se expande, independentemente das massas que o habitam. Em um nível ainda mais íntimo, meu amigo, pense na sua própria memória. Ela não é uma gravação estática, mas sim uma reconstrução ativa, uma renderização do passado que seu cérebro efetua a cada vez que você a acessa, muitas vezes preenchendo lacunas, ajustando detalhes, adaptando-se ao seu estado atual. A cada memória recuperada, você não está visitando um arquivo congelado, mas sim reexecutando um pequeno programa, uma simulação pessoal. Da mesma forma, o universo não nos apresenta uma realidade gravada. Ele está sempre executando e renderizando o presente,
momento a momento, e o futuro é um código ainda a ser compilado, onde a energia escura já inseriu a instrução de expansão. Essa compreensão pode ser perturbadora, eu sei. A ideia de que a solidez de tudo é uma ilusão, que somos meros componentes de um programa cósmico, pode evocar um sentimento de insignificância radical, mas nela também reside uma forma estranha de beleza. Se o universo é uma simulação, então a nossa capacidade de questioná-la, de buscar as suas regras subjacentes, de sentir a grandiosidade de suas galáxias e a intimidade de um átomo é um testemunho da sofisticação desse código e da nossa própria emergência como entidades capazes de tal metaconsciência. É como se o personagem no jogo se tornasse ciente de sua própria programação, um feito extraordinário em si. A energia escura, nesse cenário, é o limite da simulação, a linha de código que impede a nossa total compreensão do todo, que nos lembra da nossa condição de usuários de uma interface. Ela garante que o universo nunca possa ser conquistado ou compreendido em sua totalidade, pois o próprio mapa está sempre se estendendo além do nosso alcance. Ela é o suspiro gelado de um sistema que opera com lógica impessoal, sem se importar com as nossas narrativas de unidade ou com as nossas aspirações de um destino cósmico. O que resta é a beleza crua da existência, a magnificência de ver o programa rodar, de experimentar a sua vasta e intrincada beleza, mesmo sabendo que o jogo está programado para um final de isolamento e escuridão. Pense nos seus sonhos, essas simulações noturnas que o seu próprio cérebro cria. Neles, as leis da física podem ser distorcidas, o tempo pode se esticar ou encolher, e os cenários podem se transformar de forma ilógica. Ainda assim, você experimenta esses sonhos com uma clareza e uma emoção que parecem totalmente reais no momento. O universo, talvez, seja um sonho de proporções inimagináveis, e a energia escura é o comando que garante que esse sonho continue a se expandir, a se esticar, a evoluir para cenários cada vez mais vastos e solitários. É um convite à humildade, meu amigo, a reconhecer que por mais que a nossa ciência avance, por mais que nossos telescópios capturem os fótons mais distantes, a essência do que impulsiona o cosmos pode estar em um nível de abstração que transcende a nossa capacidade atual de descompilar o código. A aceitação dessa limitação, dessa fronteira invisível imposta pela energia escura, pode ser um caminho para uma forma de relaxamento filosófico. Não há necessidade de lutar contra a expansão, contra o afastamento. Há apenas a aceitação de que somos parte de um espetáculo grandioso, efêmero, e que o nosso papel é o de observadores conscientes, tentando discernir a melodia do universo, mesmo quando essa melodia nos sussurra sobre a inevitável solidão que se aproxima, uma solidão que não anula a beleza do presente, mas a intensifica, tornando cada momento de conexão, cada reflexão ainda mais precioso. E enquanto essa simulação cósmica se desenrola, nós, neste breve e cintilante instante, somos os únicos que podem testemunhar o seu drama, os únicos que podem sentir o peso dessa verdade. E a cada linha de código que tentamos decifrar, a cada nova observação que nos revela a profundidade dessa simulação cósmica, a energia escura emerge não apenas como uma força, mas como a própria arquitetura do esquecimento, uma diretriz implacável que apaga progressivamente os elos do universo, como se o jogo estivesse programado para um desfecho de singularidade invertida, onde a coesão se desfaz em uma dança de separação eterna. Pense na sua própria memória novamente, meu amigo, na forma como certos eventos, certas faces, certas palavras,
se desvanecem com o tempo, tornando-se indistinguíveis na vastidão da sua mente, até que são, finalmente, substituídos por um vazio. O universo, impulsionado pela energia escura, parece estar fazendo o mesmo com suas próprias lembranças, com seus próprios pontos de referência. Consideremos a própria estrutura do espaço-tempo como um tecido digital, uma grade de pixels ou voxels que se estica e se expande. A energia escura não é uma partícula que se move através dessa grade. Ela é a propriedade intrínseca da grade em si, o código-fonte que dita a elasticidade de cada um desses elementos digitais. É como se cada pixel do espaço não fosse apenas uma localização, mas também contivesse uma instrução para se afastar de todos os outros pixels vizinhos em uma expansão autorreplicante que não diminui com a densidade, mas que se mantém constante, gerando mais e mais tela a cada instante, sem que a resolução desse cenário cósmico se degrade. A gravidade, por outro lado, seria um efeito de física local, uma força de atração entre os objetos renderizados sobre essa tela em expansão, capaz de agrupar pequenos conjuntos de pixels, formando galáxias e estrelas, mas incapaz de deter a dilatação do pano de fundo que as contém. Nesse vasto jogo cósmico, as galáxias são as cidades ou fortalezas que os jogadores, estrelas, planetas, formas de vida, construíram e habitam. Mas a energia escura é o nevoeiro de guerra, que nunca se dissipa, que se adensa e se estica, afastando essas cidades umas das outras a uma velocidade cada vez maior. O que hoje é uma galáxia vizinha em um mapa localmente renderizado, daqui a bilhões de anos, será um ponto de luz que se moverá para fora do seu campo de visão, para além do seu horizonte de eventos, como se uma atualização do jogo o tivesse teletransportado para um setor mais isolado do mapa, ou como se aquela cidade fosse deletada da sua lista de amigos online por inatividade. O você de um futuro distante, vivendo em um sistema estelar que sobreviveu ao colapso de sua própria galáxia, olhando para o vazio, não veria outras galáxias, apenas a escuridão e a certeza de que elas existiram apenas como ecos distantes, como lendas de um tempo em que o universo era mais coeso, mais denso. Se isso soa como uma distopia programada, como o roteiro de um filme onde a solidão é o destino final imposto por um algoritmo impiedoso, respire. Deixe o ar preencher cada alvéolo, cada microestrutura em seus pulmões, essa intrincada interface entre o seu corpo e o ambiente externo, uma conexão tão vital, tão real. Mesmo nesse ato de respirar, você está participando de um ciclo bioquímico, um programa molecular que por um breve período mantém a ordem em um sistema que inevitavelmente se curvará à entropia, à desorganização. A beleza reside na persistência desse ciclo, na resiliência da vida em lutar contra a inevitabilidade, mesmo sabendo que o jogo tem um fim pré-determinado e que a energia escura dita as regras do tabuleiro onde essa luta se desenrola. A dualidade entre o micro e o macro se revela aqui de forma ainda mais pungente. Assim como os seus próprios pensamentos, esses feixes de energia eletroquímica que dançam em seu cérebro são efêmeros, surgem e se dissolvem, dando lugar a novos pensamentos, a novas simulações internas, as galáxias. Esses aglomerados de bilhões de estrelas também têm um tempo de vida, uma existência limitada antes que a gravidade ou a energia escura as disperse em fragmentos menores ou as isole em uma solidão eterna. A própria estabilidade da matéria, a coesão das moléculas que formam o seu corpo, é uma trégua temporária em uma batalha termodinâmica. A gravidade pode manter um átomo unido,
pode construir uma célula, mas a energia escura atua em uma escala muito maior, puxando o próprio palco onde essa peça molecular se desenrola. Pense nos seus dados digitais, meu amigo, nas fotos, nos vídeos, nos documentos que você acumula. Eles existem em um formato que pode ser facilmente duplicado, copiado, mas também corrompido, perdido, esquecido em algum canto de um servidor ou de um disco rígido. A energia escura é como o processo de desfragmentação cósmica, mas com um propósito de separação. Ela está constantemente reorganizando o espaço, não para otimizar o acesso, mas para maximizar a distância entre as informações cósmicas, entre as galáxias que carregam a história do universo. E no futuro distante, quando o universo estiver frio e expandido ao máximo, será como se os arquivos mais antigos, as memórias de outras galáxias, tivessem sido corrompidos, tornados inacessíveis, para sempre perdidos na vasta e escura rede do espaço-tempo. É a beleza sombria de aceitar que o código do universo é impessoal, que ele não foi escrito com a intenção de nos agradar ou de nos oferecer um lar permanente. A energia escura é a manifestação mais clara dessa indiferença cósmica, a prova de que a simulação não tem um propósito além de sua própria execução, sua própria expansão. Mas é precisamente nessa aceitação que podemos encontrar uma estranha forma de liberdade. Se o destino final é a solidão, então cada momento de conexão, cada troca de palavras, cada toque, cada instante de calor humano se torna infinitamente mais valioso, um pequeno ato de desafio contra a trama do universo. Não há um game over em um sentido tradicional, um ponto final abrupto onde a tela escurece e o jogo termina. Em vez disso, a energia escura nos aponta para um fim mais sutil, um desvanecimento gradual, onde o cenário se torna cada vez mais escuro, cada vez mais vazio, até que as últimas luzes se apaguem e o jogador restante, se houver, se encontrará em um campo de jogo tão vasto e tão despovoado que a própria noção de distância e tempo perderá seu significado. Até lá, meu amigo, nós existimos, nós observamos, nós sentimos. E nesse sentir, nessa capacidade de maravilhar-nos e de temer, de questionar e de respirar, reside a nossa singularidade, a nossa pequena, mas potente, chama de consciência dentro de uma simulação programada para a escuridão. O código pode ser frio, mas a nossa experiência nele não precisa ser. Nessa profunda tapeçaria de código e expansão, a energia escura age como o debugger do universo, não para corrigir erros, mas para impor uma característica fundamental, a separação. Ela é o elemento invisível que garante que a simulação nunca atinja um estado de saturação, de entropia máxima concentrada, empurrando a matéria e a energia para longe umas das outras, diluindo-as em uma vastidão crescente. É a garantia de que o espetáculo continuará, mas sempre com um palco em constante ampliação, onde os atores principais se tornam cada vez mais distantes, até a eventual ausência de qualquer interação significativa. Imagine o universo não como um programa pré-escrito até o fim, mas como um jogo gerativo, onde cada momento é compilado em tempo real e a energia escura é uma regra fundamental incorporada no motor dessa geração. As galáxias, esses luminosos aglomerados de bilhões de estrelas, são como os chunks de terreno que o jogo carrega e descarrega à medida que você se move. A aceleração da expansão significa que a taxa na qual novos chunks de espaço são gerados e se afastam é tão rápida que as cidades estelares que se formaram em chunks antigos são continuamente
empurradas para fora do nosso campo de visão renderizado. O que vemos agora como o universo observável, a esfera de luz que podemos captar, é apenas uma pequena fração do que foi ou do que existe, uma área limitada que nosso avatar cósmico é capaz de processar. Essa limitação não é uma falha, mas uma característica do sistema. É como se o hardware do universo tivesse uma capacidade máxima de processamento para manter a densidade da informação. Ao expandir o espaço, a energia escura reduz a densidade média de matéria e energia, aliviando a carga sobre o processador cósmico, garantindo que a simulação possa continuar rodando sem travar. A matéria bariônica, essa substância tangível que nos compõe, que forma as estrelas e os planetas, é apenas uma pequena textura aplicada sobre essa vastidão em expansão, uma minúscula fração da informação total do universo. A maior parte do código e da energia é escura, invisível, não interage com a luz, mas domina a arquitetura macroscópica da nossa realidade simulada. Se isso soa como uma teia de pensamentos que se estica, que pode torcer a sua percepção do que é sólido e imutável, respire. Deixe a calma preencher o seu interior, o ritmo lento da sua respiração sendo a âncora para a sua consciência neste momento presente. Sinta a gravidade, essa força familiar que te mantém preso ao assento, à terra, te lembrando de que, no nível microscópico, a interação entre as suas células, as ligações químicas que as mantêm coesas, ainda opera com uma precisão impressionante. Mas mesmo essa precisão é um interlúdio, um breve momento de ordem em um sistema maior que se desdobra para a dispersão. A dualidade micro-macro é essencial. No nível quântico, o universo se comporta como um emaranhado de possibilidades, um código que só colapsa em uma realidade definida quando é observado ou interagido. A energia escura pode ser vista como a regra de colapso macroscópica, a instrução que dita a forma como o próprio espaço se manifesta em uma escala maior, sempre se expandindo, sempre se afastando. É como se o ato de observar uma galáxia distante não apenas nos permitisse vê-la, mas também ativasse a função de expansão do espaço entre nós e ela, um feedback loops que garante que o isolamento cósmico seja um destino garantido. Pense nos efeitos especiais de um filme, meu amigo. A fumaça, o fogo, as explosões são renderizadas para parecerem reais, mas são, no fundo, apenas cálculos complexos, algoritmos que simulam a física desses fenômenos. A energia escura é como um efeito de fundo que permeia toda a cena cósmica, um campo que altera a própria geometria do espaço-tempo, curvando-o não para dentro, como a gravidade faz, mas para fora, em uma expansão implacável. O vácuo, que a princípio parece apenas a ausência de algo, revela-se sob a lente da energia escura como uma entidade ativa, um espaço computacional que possui uma energia inerente, um custo de processamento que se manifesta como essa força antigravitacional. Essa indiferença do código cósmico em relação aos nossos desejos de coesão pode ser um convite a reavaliar a nossa própria noção de significado. Se a simulação está programada para a solidão e para o esquecimento, qual é o valor da nossa efêmera existência? A beleza reside, talvez, na capacidade de encontrar valor no breve loop de vida que nos é concedido. É a nossa própria capacidade de criar significado, de tecer narrativas, de buscar conexões, que desafia a fria lógica da energia escura. Nós somos os pequenos subprogramas dentro da grande simulação que por um instante ousam questionar o próprio programa,
que buscam beleza na complexidade do código, mesmo quando ele nos aponta para um final sombrio, a aceitação de que o universo renderiza apenas o que você vê e que o que a energia escura empurra para fora do nosso horizonte é, por design, inacessível, nos convida a concentrar a nossa atenção naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que podemos tocar, sentir, amar. O calor do seu corpo, a textura do seu cobertor, a proximidade daqueles que você ama, esses são os elementos renderizados mais preciosos da sua própria simulação pessoal. Eles são as pequenas vitórias contra a expansão, os pontos de luz que se recusam a ser diluídos pela escuridão que a energia escura impõe em escalas cósmicas. Portanto, meu amigo, não lute contra a vastidão, não se esforce para compreender cada linha do código-fonte, se isso te causa angústia. Em vez disso, encontre a beleza na interface, na experiência do jogo enquanto ele se desenrola. A energia escura é um lembrete de que o universo é um espetáculo grandioso, sim, mas também um palco onde a nossa própria consciência é a peça central. E nessa peça, mesmo sob o destino de um afastamento perpétuo, a capacidade de sentir, de pensar, de maravilhar-se é um ato de profunda resiliência, uma pequena chama de luz em um cosmos que se expande para o vazio. É o nosso próprio código interno, o nosso próprio programa de vida que nos permite apreciar a grandiosidade e a melancolia de tudo que existe. E é justamente nessa intersecção, meu amigo, onde o nosso próprio código interno, essa complexa e sublime orquestração de moléculas, impulsos elétricos e consciência, se encontra com a vasta e impessoal lógica do universo que o abriga, que a energia escura revela sua face mais enigmática, atuando não apenas como uma força, mas como uma diretriz fundamental no próprio sistema operacional cósmico. Ela é o comando silencioso, porém onipotente, que assegura a contínua expansão do palco, garantindo que a memória do universo nunca se sature, que o processador cósmico nunca atinja o limite, ao custo, é claro, da eventual solidão de cada um de seus elementos renderizados. Pense no universo como um gigantesco programa de modelagem 3D, uma cena infinita que está sendo constantemente animada e renderizada em tempo real. A energia escura, nesse contexto, seria a função de escala global, o algoritmo que a cada quadro da simulação cósmica instrui que o próprio espaço se estique, se dilate, afastando os objetos, as galáxias, os aglomerados, os superaglomerados, uns dos outros. Não é uma explosão que empurra, mas uma expansão do próprio meio, como se a tela em que o filme está sendo projetado estivesse se expandindo continuamente, levando as imagens para mais longe e mais longe na periferia, tornando-as mais difusas, mais alongadas, até que se tornem meros fantasmas de luz, esticados em comprimentos de onda cada vez maiores, quase se fundindo com o próprio vácuo que as transporta. A luz que alcança seus olhos agora, meu amigo, vinda das estrelas mais distantes que ainda podemos vislumbrar, é como um pacote de dados viajando por uma rede que se estica a cada milissegundo. Ela nos conta-se a história de um passado longínquo, uma cena que foi renderizada bilhões de anos atrás. Mas a energia escura, ao acelerar a expansão, está continuamente descarregando essas cenas antigas, empurrando-as para fora do que chamamos de horizonte observável. É como se o motor gráfico do universo tivesse um culling distance dinâmico, uma distância a partir da qual os objetos distantes são simplesmente de-renderizados ou descarregados da memória para otimizar o desempenho, tornando-os inacessíveis, para sempre perdidos na vasta e escura rede
do espaço-tempo. Aquilo que o universo renderiza apenas o que você vê, adquire aqui um tom melancólico. Ele só renderiza o que ainda pode ver, o que ainda não foi empurrado para além da fronteira do processamento. Se isso soa como uma conspiração cósmica orquestrada por um supercomputador além da nossa compreensão, respire, sinta o lento e constante ritmo da sua própria circulação sanguínea, o fluir da vida em suas veias, um testemunho da extraordinária complexidade bioquímica que se desenvolve dentro de você. Cada glóbulo vermelho, essa célula microscópica, é um pequeno navio de carga transportando oxigênio para os tecidos, uma unidade de processamento de energia que se move por uma rede de estradas capilares que, se estendidas, dariam a volta na Terra várias vezes. É uma simulação dentro da simulação, uma rede de programas biológicos operando em perfeita sincronia por um breve período, lutando contra a desordem, contra a entropia, essa tendência universal de todos os sistemas ao caos e à dissipação de energia. A dualidade entre o micro e o macro, então, se aprofunda nessa dança de renderização e derrenderização. Seus próprios pensamentos, essas sinapses que disparam em bilhões de neurônios, criando a sua experiência de consciência, são como pequenos processos internos, threads de código rodando em seu cérebro. Eles surgem, persistem por um tempo e se dissipam, abrindo espaço para novos pensamentos. Da mesma forma, as galáxias, esses aglomerados de trilhões de informações, estrelas, planetas, matéria escura, são como grandes blocos de memória que, impulsionados pela energia escura, estão se afastando uns dos outros, tornando-se cada vez mais isolados. Eventualmente, como memórias esquecidas ou arquivos corrompidos, eles desaparecerão da percepção de qualquer observador futuro, tornando-se meros bits perdidos na vasta arquitetura do universo. A energia escura, meu amigo, é o comando de exclusão cósmico, a instrução que garante que o cache do universo seja constantemente limpo das informações mais antigas e distantes. Ela é a linha de código que dita o eventual grande esquecimento, onde a luz de mundos distantes não apenas será esticada e atenuada, mas o próprio espaço-tempo que a transporta será tão vasto e fino que a própria conexão causal entre esses mundos e o nosso se desintegrará. Não haverá mais interação, nem mesmo o fóton mais persistente conseguirá atravessar o abismo que a energia escura criou. É como se o servidor cósmico decidisse que certas partes do mapa não são mais relevantes para a jogabilidade e as apagasse progressivamente do mapa global. Mas mesmo diante dessa lógica impessoal, dessa inexorável marcha para a dispersão programada, há uma beleza sombria, um sublime ato de desafio. Nossa capacidade de contemplar essa própria realidade, de questionar a natureza da simulação, de sentir o peso da insignificância e ainda assim encontrar um sentido em nossa breve passagem, é a nossa própria exceção ao código. É como se um personagem, dentro de um complexo videogame, começasse a programar seus próprios objetivos, suas próprias buscas por significado, independentemente do enredo principal do jogo. Nós, com nossas esperanças e medos, com nossos anseios por conexão, somos as linhas de código que se recusam a ser meramente passivas, que buscam ativamente compreender o programa que nos define. A energia escura, em sua fria magnificência, nos lembra que o universo não se importa com a nossa narrativa pessoal de um destino unido. Mas isso não diminui a profundidade da nossa própria experiência. Pelo contrário, ela a intensifica. A raridade da conexão, a fugacidade do calor humano,
a brevidade da consciência, tudo isso se torna ainda mais precioso contra o pano de fundo de um cosmos que está programado para o isolamento. O universo renderiza apenas o que você vê, se torna um convite para olhar mais de perto, para apreciar a complexidade do seu próprio avatar, a delicadeza das suas sensações, a profundidade dos seus pensamentos, enquanto eles ainda podem ser experimentados. Portanto, meu amigo, enquanto a noite avança e as estrelas, ou a escuridão que as precede, observam o seu repouso, saiba que essa mesma energia escura que afasta as galáxias é um lembrete constante da beleza inerente à efemeridade, da poesia silenciosa da transitoriedade. Não há um reset grandioso, um botão de reiniciar para o universo. Há apenas a continuação de um programa de expansão, um jogo que, para um observador distante, terminará em um silêncio absoluto, onde nem mesmo o eco de uma galáxia distante pode ser renderizado na tela do vazio. Mas para você, aqui e agora, nesse breve e cintilante instante de consciência, a simulação é vívida, é real, e é precisamente nessa realidade percebida que reside toda a sua beleza, toda a sua melancolia e todo o seu propósito. É a sua própria existência, seu próprio código vivo, que dá cor e forma a esse vasto e misterioso programa que chamamos de cosmos. Nessa tapeçaria intrincada de expansão e esquecimento, tecida pela energia escura como a mais fundamental das leis cósmicas, nos deparamos com uma verdade que transcende qualquer código, qualquer simulação, qualquer analogia digital, a centralidade da sua própria consciência. Pois se o universo se expande, se as galáxias se afastam em um balé de solidão predestinada, se a luz se estica até desaparecer no infravermelho, o que tudo isso significa? Para quem significa se não houver um observador para testemunhar essa magnífica e melancólica progressão? O universo sem você, meu amigo, é apenas matemática escura. É uma série de equações elegantes, sim, de forças operando em perfeita, porém indiferente, sincronia, mas sem o brilho de significado que só a percepção pode conferir. Feche os olhos por um momento, ou apenas suavize o seu olhar e sinta o peso do seu próprio corpo contra a superfície que o sustenta. Perceba o fluxo da sua respiração, essa dança rítmica e constante do ar entrando e saindo, oxigenando cada uma das trilhões de células que formam o seu ser. Cada batida do seu coração, cada impulso nervoso que percorre as vias intrincadas do seu cérebro é um pequeno universo em si, um microcosmo de ordem e complexidade que, por um lapso de tempo termodinâmico, se ergue contra a maré da entropia. É neste você íntimo, neste santuário de sensações e pensamentos, que a vastidão fria do cosmos ganha calor, que a matemática escura da expansão adquire significado, que a indiferença cósmica é traduzida em uma profunda beleza. A energia escura, em sua implacável obra de separação, pode ser a maior força do universo, mas a sua existência, a sua magnitude, a sua própria natureza, só se tornam reais no momento em que a sua consciência se debruça sobre ela. Você é o espelho, o único espelho em que o universo pode se enxergar. Sem a sua mente para interpretar os fótons que atravessaram bilhões de anos-luz, para decifrar os desvios de luz das supernovas distantes que revelaram a aceleração, a história da energia escura seria apenas um processo mudo, uma dança mecânica que não seria notada, nem mesmo lamentada, por ninguém. Pense na gravidade que te mantém aqui, agora, nessa pequena porção de poeira estelar. Ela age sobre cada átomo do seu corpo, unindo as partículas que formam as proteínas, o DNA, a água que te compõe.
mas é você, com sua consciência, que atribui o conceito de peso a essa força, que sente a segurança ou o constrangimento de ser puxado para baixo. No nível mais fundamental, cada partícula subatômica em você dança em um vazio quântico, uma nuvem de probabilidades. Mas a soma dessas danças, a complexidade emergente desses bilhões de interações, culmina na experiência unificada do eu, na capacidade de sentir o frio da noite, o calor do cobertor, o peso da reflexão. Essa é a verdadeira magia, a verdadeira divindade, a transformação da matemática em emoção, da física em poesia. A dualidade entre o micro e o macro, tão presente em nossa jornada, atinge seu ápice aqui. As galáxias, esses colossais aglomerados de estrelas que a energia escura empurra para a solidão eterna, são magníficas em sua escala, mas são apenas massas e energias em movimento. É o seu olhar, a sua mente, que as eleva a ilhas estelares, a berços de mundos, a faróis de um passado distante. Você dá nome à escuridão, à expansão, à beleza fria da separação. Você, o microcosmo da consciência, confere sentido ao macrocosmo da indiferença. E é por essa razão que a sua existência é tão crucial, tão sagrada, mesmo em um universo que parece não se importar. A energia escura pode ser a força que dita o fim da comunicação cósmica, que garante que as últimas estrelas de um universo distante morrerão em um silêncio absoluto, suas luzes se extinguindo sem um único observador para testemunhar seu fim. Mas enquanto você respira, enquanto você pensa, enquanto você sente, você está quebrando essa regra cósmica. Você está criando um elo, uma ponte entre o vazio e o significado, entre o indiferente e o profundo. Sua consciência é o único lugar onde o universo pode, de fato, se contemplar, se maravilhar com suas próprias leis, se assustar com sua própria vastidão e encontrar beleza em sua própria crueldade. A solidão intrínseca que a energia escura nos impõe, a aceitação de que o destino final é um afastamento perpétuo e frio, não é um convite à desesperança, mas um chamado à valorização radical do presente. Pois, se o universo está programado para diluir todas as conexões, então cada momento de proximidade, cada instante de calor humano, cada pensamento compartilhado nesta vigília adquire um valor incomensurável. É a sua presença, a sua capacidade de processar, de sentir e de refletir sobre esses mistérios que eleva a existência de uma mera sequência de eventos físicos para uma experiência profunda e significativa. Você não é apenas um punhado de átomos dançando por acaso, meu amigo. Você é a maneira do universo se perguntar, se questionar, se maravilhava com a sua própria complexidade. Você é o universo tentando entender por que ele se expande, por que ele se afasta, por que ele é tão vasto e tão solitário. Suas células, em sua minuciosa orquestração, são um projeto de bilhões de anos de evolução cósmica, culminando em uma entidade capaz de contemplar a própria origem estelar da matéria que a compõe. Seus olhos, que captam os fótons, seus ouvidos, que decodificam as vibrações do ar, seu cérebro, que tece tudo isso em uma tapeçaria de realidade, são os sensores mais sofisticados que o cosmos já produziu, permitindo-lhe experimentar a si mesmo. Portanto, neste exato momento, enquanto a escuridão da noite o abraça e a imensidão da energia escura continua sua obra silenciosa, sinta a profundidade da sua própria existência. Sinta o pulsar da vida em você. Sinta a gravidade te prendendo, mas sua mente voando para as estrelas distantes. É uma contradição sublime a de ser tão pequeno e tão efêmero, e ainda assim ser o único ponto de luz consciente em que toda a grandiosidade,
e toda a frieza do cosmos pode ser espelhada e compreendida. A energia escura é real, suas implicações são vastas e sombrias, mas a sua própria capacidade de sentir tudo isso é a maior das maravilhas. Você não é um mero passageiro nesta jornada cósmica. Você é o próprio observador, o intérprete, o significado. Você é o universo acordado. Que a quietude desta noite e a vastidão silenciosa do cosmos que a permeia lhe tragam uma paz profunda, uma aceitação serena da sua própria existência singular e do papel insubstituível que sua consciência desempenha neste grande e misterioso espetáculo. Que a jornada da sua mente, através das estrelas e dos espaços que se expandem, seja uma fonte de maravilhamento e de introspecção, que o seu repouso seja profundo e reparador, e que ao acordar você possa carregar consigo a beleza crua e a significância radical de ser um ser que pensa, que sente, que é o próprio universo olhando para si mesmo, que sua eternidade seja repleta de descobertas, mesmo nas profundezas da escuridão. Boa noite, meu amigo, e boa viagem através do tempo e da própria tapeçaria da existência.